Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição 10 e nem parece que já estamos no final do primeiro trimestre. Começamos naquela empolgação, imagens, alusões, símbolos, tudo aquilo que a gente vem aprendendo e ainda falta muito mais coisas para aprender. Embora, irmãos, a lição ela não se esgota em todos os detalhes referente a esses temas, mas o autor aqui selecionou uns temas que foram, de fato, de grande importância para o nosso aprendizado. Então eu digo aqui a vocês que vale a pena estudar com dedicação cada tema dessa semana. Ainda falta praticamente 3 lições, né? Com essa semana, 4 lições para a gente concluir. E o tema da lição é: para quem o fim tem chegado? Parece ser uma pergunta. Se assim fosse uma pergunta, né, não tem nenhuma interrogação aqui, o fim é chegado para todos. Todos os que aguardam a volta de Cristo e estão esperançosos, o fim é chegado para esse mundo de sofrimento, esse mundo de angústias, de doenças, de morte, de tristeza, de tudo aquilo que nos afugenta e nos tira a paz. O fim é chegado de todas as coisas ruins. Para aqueles que não estão aguardando a volta de Cristo, que estão vivendo de forma sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de importância para com a vida futura, no tocante ao acerto de contas que vão ter com Deus, o fim é chegado definitivo, ou seja, a sua vida será ceifada, eles serão destruídos com o pecado que não quiseram separar, porque o fogo e enxofre foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas eles, infelizmente, deram margem para que essa árvore, que é dita em Malaquias, né, não haverá nem raiz nem ramo. O ramo são as pessoas que continuaram a viver conforme o seu próprio instrutor, que é Satanás e seus anjos, os demônios maus que vivem perdidos e colocam outros na perdição. E as pessoas voluntariamente aceitam o seu sofisma, sendo enganado por uma suposta satisfação momentânea, e nessa satisfação eles hão de perecer, porque eles não quiseram o amor da verdade, segundo Paulo aos Tessalonicenses, para se salvar, mas eles deram crédito ao espírito do erro, ao espírito da mentira, e Deus permitiu que eles escolhessem isso. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 10 ao verso 11. Então, o fim é chegado para todos, mas haverá recompensa. Haverá galardão, um grupo. A outra virá a consequência de suas más decisões. E aqui, o verso para memorizar diz assim, ó: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós. Está falando que eles, os que vão se perder, e advertência para aqueles que hão de se salvar, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, Paulo aqui está descrevendo, eu vou até ler o texto que antecede esse capítulo 10, o verso 10, só para entender com mais propriedade o que ele está dizendo aqui, porque ele começa dizendo assim, ó: estas coisas aconteceram com eles quem? Vamos ver aqui, no capítulo 10 e o verso 10, na Nova Versão Transformadora, o texto diz assim, verso 9: também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos. Logo, estamos vendo aqui algo negativo. Alguns colocaram Deus à prova e foram mortos. Continuando aqui o verso. E foram mortos por serpentes. Onde aconteceu isso? Acho que no capítulo 11 dá uma descrição sobre as serpentes abrasadoras que fizeram com que muitos morressem. Cristo colocou, Deus instruiu Moisés a colocar uma serpente de bronze para que, ao olhar com fé, fossem curados. E aí, o próprio Jesus falou isso, né, no Evangelho de João, no capítulo 3, quando ele ali, falando com Nicodemos, ele então fala: importa nascer de novo. Importa agora ter uma outra vida. Ele fala: assim como a serpente foi levantada, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o crer que Jesus estava querendo é o mesmo que Marcos descreve lá no seu último capítulo. Quem crê estará salvo, quem porém não crê estará condenado. E aí fala assim, ó: e em não se queixem como alguns deles se queixaram. Olha só, não se queixem. Aqui a tradução fala não se queixar. Nessa versão fala assim: e não aconteceram com eles para servir de exemplo. Estas coisas aconteceram. E aqui o verso diz assim, e não, o verso 10, né, ainda, e não se queixam como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram com eles, agora o verso 11, nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós
que vivemos no fim dos tempos. Ou seja, se a pessoa viver em rebelião, não olhar para Cristo para serem salvos, aquilo serviu de exemplo com os que foram mordidos pelas serpentes venenosas. E eles não quiseram o Deus da verdade para se salvar, para serem curados. Eles não quiseram. E por conta disso, serviram de exemplo de que aquele que não crer, não tiver fé, não há de se salvar. Então, o que Deus mais quer, irmãos, de nós, é que nós venhamos desenvolver aquilo que Ele colocou em nosso coração. Porque a fé faz parte da característica do fruto do Espírito, como faz parte dos dons espirituais. Então, a fé é uma ferramenta que o Espírito Santo nos dá para que, ao nos apropriarmos dela, possamos desenvolver a fé e demonstrar crença em Deus em meio às adversidades. Uma coisa que eu não posso deixar de dizer: por mais que sejam duras as provações, Deus só as permite porque Ele nos ama. E esse amor quer nos tornar aprovados em cada provação, para que assim possamos testemunhar de, na verdade, a quem estamos servindo, ao Deus no qual nos deu vida e tem uma vida em abundância a nos conceder, ou iremos então viver para nós mesmos. E aqui então, na lição de domingo, fala da ira do Cordeiro. Irmãos, isso aqui é fantástico. E por quê? Como assim, Abel? É fantástico a ira do Cordeiro? Porque a ira do Cordeiro é tão somente contra o pecado. Deus tem nojo, tem pavor, Ele tem ódio do pecado. Deus é amor? É. Mas o mesmo Deus que Ele é amor, Ele tem ódio por aquilo que é contra o seu amor. Ele tem ódio, Ele detesta aquilo que aborrece a sua presença. Tem um texto que fala assim: Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. E em Isaías já é descrito que o pecado causa barreira entre nós e nosso Deus e impede que Ele nos ouça. Então Deus quer tirar essa barreira. Deus quer, na verdade, destruir o pecado. E aqui eu quero deixar uma coisa para vocês. Irmãos, o fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos, eles foram preparados para dar fim à maldade que se originou nele. Mas é o que eu falei para vocês, resumindo a lição de sábado, né? Assim como Malaquias descreve que não haverá nem raiz nem ramo, o pecado daqueles que não confessaram, que não pediram perdão e que não foram abandonados, serão destruídos junto com as pessoas. Todos os pecados serão destruídos. O fogo de Deus, ele não só destrói a impiedade e o pecado, como também assassina a própria morte, mas ela purifica essa terra. Essa terra estará em condições de receber a nova cidade, a Santa Jerusalém, que virá do céu, com todos os santos remidos, porque em sua segunda vinda, Cristo leva todos os justos que estarão vivos, junto com os justos que estarão mortos, e aí se cumpre o que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e o verso 13 a 18, quando ele fala: e aí então, quando os justos mortos ressuscitarem, e os justos vivos forem transformados, se unirão e serão arrebatados juntos. A única parte na Bíblia que fala sobre o arrebatamento é um arrebatamento que envolve a ressurreição dos justos e a transformação dos vivos. A ressurreição dos justos, né? E a transformação dos vivos. Esses dois grupos se encontram e o texto é muito claro. E assim encontrarão com o Senhor nos ares, para estarem para sempre com o Senhor. Eles vão para a nova cidade, fica lá no céu por 1000 anos. Lá então eles agora fazem aquilo que é chamado de juízo comprovatório ou juízo milenial. É um assunto que a gente pode tratar em um outro momento. Mas agora o galardão foi feito e o fim é chegado. Para os ímpios, com os pecados que não quiseram confessar e não quiseram abandonar, haverá fim. E para os justos, uma santa cidade preparada tão somente para aqueles que o amam. Foi o que Deus nos disse, né? Deus preparou tudo isso para aqueles que o amam. Então o amor é que vai definir de fato quem nós somos. Se eu amar o mundo, como diz João, né? Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se o amor do Pai não está em mim, eu não posso ser um filho verdadeiro. Logo, não sendo filho, não poderia herdar todas as coisas. Então é necessário que eu reconheça quem é Deus para mim e assim aceite a sua bondade todos os dias. O meu apelo é que diante de tudo que aconteceu, né, Noé avisou durante 120 anos sobre o que iria acontecer. Mas eu quero falar um pouco mais sobre Noé na lição de amanhã, quando falar sobre o evangelismo de Noé. Mas é uma ilustração do que aconteceu no passado, é o que vai acontecer no presente. E é interessante a colocação que Jesus faz, né? Assim como foi com Noé, que ele avisou e o dilúvio veio e levou a todos. Então, o levar, no texto de Noé, é dizer levar os que vão se perder. Porém, o levar de Mateus capítulo 24
é levar os que irão se salvar. Aqueles que foram levados em Noé, no dilúvio, os que foram levados em Sodoma e Gomorra foram destruídos. Porém, os que foram deixados foram os que de fato irão se salvar. Porém, o contrário acontecerá na volta de Cristo. Ele irá salvar os que forem deixados. Ele irá salvar os que serão levados e irão deixar os que estarão perdidos. Nesse contexto, eu entendo o seguinte: Deus, em seu infinito amor, vai dar desdobramentos, porque a história continua e os mesmos eventos que aconteceram no passado, com a ira de Deus contra o pecado, acontecerá no tempo do fim. Que eu e você estejamos preparados para esse tão grande evento e que Cristo, por sua misericórdia, nos salve por sua graça e que eu e você estejamos preparados cada dia para estarmos com o nosso Senhor para sempre. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e suplicamos que o Senhor nos ajude a manter viva a nossa fé diante de ti. Que o Senhor nos dê a tua direção, Pai, para este dia e abençoa todos os teus filhos que estão assistindo este canal, este vídeo, que eles possam estar buscando a tua face e se preparando para a tua volta, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.